Meus amigos, minhas amigas, no dia de hoje falaremos a respeito do território ucraniano, onde tivemos um avanço recente do exército ucraniano aqui na região de Nova Pavílica. E esse território, apesar de ser um dos únicos que a Ucrânia avançou no mês de novembro, é um território extremamente importante, dado a defesa, a infraestrutura de defesa aqui que tem na região de Nova Pavílica, que os russos buscavam contornar através desse território aqui. Eu já vou explicar daqui a pouquinho a respeito disso. Tivemos também uma operação de inteligência dentro do território ocupado da Ucrânia nessa localidade. Então foi uma operação de inteligência que eliminou, se eu não me engano, 4 pessoas até o momento e 5 foram feridas. E eu já vou te mostrar que tem vídeo disso aí circulando para a internet também. Tivemos outras situações que eu vou contar para vocês no mapa. Eu espero que você deixe seu like, se inscreva nesse canal e ajude aí a gente deixando seu comentário e tudo mais. Eu me chamo Órfão e guerra é guerra. Bom, de imediato queria dizer para os senhores que a monetização desse canal voltou, mas eu não sei se ela está funcionando normalmente, tá? É uma coisa bem recente, então vamos ver como é que vai funcionar isso, se temos algum tipo de restrição, então não quero ter muito ânimo a respeito da monetização desse canal ainda. Então agradecer também, né, aos senhores que ficaram comigo nesses meses que não tinha nenhum tipo de monetização nesse canal, e os nomes de quem doou tá eternizado aqui, tá anotado aqui no meu caderninho, eu não vou esquecer de vocês, tá bom? Então muito obrigado aos senhores. E aqui falar, né, a respeito da região de Zaporizhzhia, onde eu já disse em outros vídeos que o exército russo buscava fazer um desequilíbrio nas pontas de ataque da região de Zaporizhzhia. E fato é, eles conseguiram, né, fazer algum tipo de desequilíbrio, principalmente nessa região aqui, ó, de Ruliapol e região de Andrivka também. As infiltrações estão acontecendo por todos os lados, há um desgaste muito grande das tropas russas acontecendo, não é barato para conseguir esse tipo de avanço, mas eles estão definitivamente conseguindo fazer um desequilíbrio, você consegue perceber aqui no mapa, tá? Então a ponta principal russa seria nessa região e a outra ponta seria aqui também, e uma outra ponta que deveria vir nessa região aqui de Orikhiv, ok? E até o presente momento, a ponta onde tem mais sucesso fica nessa localidade aqui. Então essas pontas aqui estão tendo mais sucesso, uma maior taxa de infiltração. Inclusive dá para você ver aqui, ó, no Deep State, se você quiser comparar, isso daqui são tudo zonas de infiltração, ou seja, soldados russos chegam até aquela localidade, mas não se consolidam. Só que esse tipo de infiltração ela já precede algum tipo de consolidação de território que pode ocorrer no futuro próximo. Isso aconteceu em Pokrovsk, onde houveram as infiltrações iniciais. Meses depois, o exército russo começa a consolidar algumas posições por ali. E a estratégia do exército ucraniano, eu já disse em outros momentos aqui para os senhores, eles buscam uma estratégia mais de reach and run cada vez mais frequente. Isso vem acontecendo no território ucraniano. Então, cada vez mais eles vão, batem, tentam dominar ali o território, mas logo voltam, porque a consolidação exige uma quantidade muito grande de soldados e também faz um desgaste muito grande daqueles soldados que vão permanecer nas posições que antigamente eram russas. Só que essa posição onde o exército ucraniano avançou recentemente é uma posição extremamente importante, mas é de longe uma das mais importantes que ocorreu aí nos últimos meses, porque o exército russo ele buscava aqui fazer uma transposição, né, fazer uma travessia aqui desse rio com os ataques, tá? Aqui nesse rio de Vovcha. E isso era uma visão a longo prazo para conseguir, né, conquistar a região ali de Nova Pavílica. Nova Pavílica, que é um importante eixo da estrutura de defesa do exército ucraniano. E eu já vou explicar mais ou menos ali, mas eu queria falar mais a respeito disso. De fato, o exército russo tinha entrado em algumas posições dentro da cidade de Ivanivka. Chegando no outro lado do rio, as tropas russas conseguiriam ter um leque muito grande de ataque. Então as opções abririam muitas para o exército russo e isso era preocupante para o exército ucraniano. Só que aí eles conseguiram, de fato, atravessaram esse rio aqui de Vovcha
e mantiveram posições por muito tempo ali nessa cidade de Ivanívica. Parecia algo improvável do exército ucraniano recuperar, mas o exército ucraniano conseguiu fazer alguns tipos de contra-ataques contra as posições russas, foi um desgaste muito grande e o exército russo fez um recuo ainda maior do que era esperado, tá? O exército russo está atualmente bem para trás desse rio aqui. E isso daqui, ó, só para mostrar no panorama geral, isso daqui abriria uma, né, fragilizaria totalmente a região de Nova Pavílica conforme os russos fossem avançando. Então a Nova Pavílica fica aqui, é uma importante cidade, é uma importante zona de defesa que o exército russo tenta capturar há muito tempo. E isso daqui abriria uma nova ação, né, do exército russo de tentar fazer a mesma coisa ali que aconteceu na região de Pokrovsk, atacar mais pelos flancos da cidade. Então teria essas duas posições que teoricamente tentaria cercar essa cidade e ir tomando ela aos poucos. Só que isso não aconteceu graças a um avanço mais recente do exército ucraniano, que aparentemente está consolidado já, tá? É uma posição muito grande que o exército ucraniano conseguiu conquistar e veremos se isso daqui vai permanecer, né, sobre o domínio do exército ucraniano. Sobre a região de Novo Pavílica, você pode ver aqui em azul. Espero que dê para ver aí no vídeo. Isso daqui é uma vala, né, cavada pelo exército ucraniano bem na divisa ali, né, dos oblastes. Isso aqui pelo mapa parece uma coisa pequenininha, né, mas a gente está falando de quilômetros e quilômetros nessa região aqui de Nova Pavílica. E não só isso, tem outras diversas estruturas de defesa. Passando essa primeira vala, tem outras valas aqui que elas vão vai se intensificando conforme vai chegando mais perto de Nova Pavílica. E o exército russo vem batendo nessa região, pelo menos que eu sei, desde o começo do ano. E eles não têm conseguido nenhum tipo de efetividade nessas localidades. São diversas tropas que são perdidas graças a esse sistema de defesa do exército ucraniano aqui em Nova Pavílica. Mas mesmo assim o exército russo, né, ele conseguiu fazer um avanço nessa vala aqui que tem, bem na pontinha dessa vala, mas ele não parece estar evoluindo nada além disso, tá? Tá muito tempo parado aqui também, porque mesmo que eles consigam fazer a dominância dessa região, a logística fica toda quebrada por conta de um buraco imenso que tem aqui no meio, né, que divide toda essa rota logística, inclusive passando aqui por uma importante rota logística que um dia já foi pertencente aí do exército ucraniano, mas eles decidiram sacrificar uma rota logística para não ter nenhum tipo de avanço facilitado do exército russo, ok? Então a região aqui, ó, de Nova Pavílica seria aí, né, dominada através dessa outra região, que foi justamente onde o exército ucraniano conseguiu fazer esse avanço recente aqui, cara. Então é um avanço extremamente importante e era uma coisa que preocupava quem analisava aqui o território do exército ucraniano, era uma coisa que preocupava mesmo esse avanço que vinha acontecendo em Ivanívica. Foi uma das primeiras regiões onde o exército russo conseguiu ultrapassar nessa região do rio, ok? Dito isso, vamos falar a respeito da região ali de Pokrovsk, onde vem acontecendo umas coisas interessantes também. O exército ucraniano, apesar de todos os ataques que vem acontecendo, infiltrações e tudo mais nessa região de Pokrovsk, eles ainda mantêm a cidade de Pokrovsk tecnicamente de pé. O exército russo, eles não conseguiram consolidar muitas posições, isso daqui é importantíssimo, tá? As posições consolidadas do exército russo mais recente, de mais ou menos 2 semanas atrás, é mais ou menos isso daqui, tá? Ao longo de 2 semanas eles conseguiram consolidar, se eu não me engano, foi só esse pedacinho na cidade de Pokrovsk mesmo, a gente tá falando da cidade. E se você bem lembra, o Vladimir Putin disse que a cidade de Pokrovsk deveria estar totalmente tomada até a metade do mês de novembro, se eu não me engano. Então a gente está no começo do mês de dezembro e a cidade ainda não foi totalmente dominada. E para comprovar isso daqui, óbvio que eu tenho vídeos aqui, eles são vídeos, se eu não me engano, de sexta-feira, tá? Porque não tem vídeos recentes desse final de semana em específico, mas temos vídeos do exército ucraniano atuando em regiões aqui da saída, assim, de Pokrovsk, né? E eu não sei se eu vou conseguir mostrar o vídeo, novamente a gente ainda tá com um probleminha de monetização, então vamos com calma com isso daqui, com o YouTube, vamos ser maneiro com o YouTube, ok? E nesse vídeo aqui ele mostra justamente
uma emboscada que o exército ucraniano faz contra as tropas russas ali na região de Pokrovsk. Bom, e tá aqui o vídeo, tá? Essas aqui são as tropas russas, esses carinha aqui são 2 russos e tem mais um que ele não aparece na filmagem, mas ele é captado posteriormente por um drone que sobrevoa aquela região. Aqui é onde o exército ucraniano atuou, tá? Onde o exército ucraniano fez uma emboscada contra esses soldados russos e acabou eliminando os 3 no tiro, tá? Num curto alcance. Então não foi com drones, não foi com ataques longos, mas no curto alcance, que mostra a presença do exército ucraniano naquela localidade. Então vocês veem aqui, eu não vou poder mostrar muita coisa, mas eles vão andando. Opa, caiu. Não vou poder mostrar isso aqui. Mas já um soldado, ele já é atingido ali, esse primeiro soldado aqui, ele é atingido e posteriormente o outro sai correndo e é atingido também. Então, os soldados russos aqui que foram atacados pela própria infantaria do exército ucraniano. Ok? Só para mostrar isso aqui, e tem um outro vídeo ali também, ó. A gente está falando dessa região, novamente, só para mostrar que o exército russo não buscou nenhum tipo de avanço recente nessas localidades, apesar de haver muita infiltração. Mas aí, da mesma maneira que o exército russo está fazendo infiltrações, o exército ucraniano também faz infiltrações na região de Pokrovsk. Então isso daqui não necessariamente é uma posição consolidada do exército ucraniano. O exército ucraniano está operando lá para trás, ó. Lá para trás, bem para trás de Pokrovsk. Só que eles ainda fazem infiltrações, eles ainda têm a capacidade de atuar naquela região de Pokrovsk, assim como vem acontecendo nessa localidade. Ó. Tem um vídeo aqui que também rola, deixa eu ver se consigo mostrar para os senhores. Não é um vídeo recente, se eu não me engano é mais do final de semana agora. E a mesma coisa, a mesma situação, são 2 soldados russos que foram também emboscados pelo exército ucraniano. Você consegue perceber, inclusive, ó, até a mesma imagem. Isso daqui é a imagem de satélite e a outra é a imagem dos soldados russos onde eles estão aqui, ok? Então esses soldados aqui eu espero não estar mostrando nada demais. Então esses soldados que estavam nessa região, é a mesma localidade, ok? Tem essa manchazinha aqui só para mostrar para os senhores que o exército ucraniano continua operando ali na região de Pokrovsk. A situação continua crítica, a situação é ruim para o exército ucraniano, mas não é o que o próprio Vladimir Putin esperava de tomar totalmente a cidade ali até a metade do mês. Teve um outro vídeo que também saiu, se eu não me engano, é da atuação do exército ucraniano mais ou menos nessa região, mas é uma operação e esse vídeo foi divulgado, né, pelo Telegram. E eu não vou conseguir rodar o Telegram aqui no computador, mas é uma operação ucraniana também que acontece nessa região e também foi datado de sexta-feira. E aí é isso, basicamente na região de Pokrovsk é isso. Uma coisa ruim é que o exército ucraniano notou, se eu não me engano eu vi um vídeo há poucas horas atrás que aconteceu, que os soldados russos estão conseguindo infiltrar na rota logística aqui, tá? Então eles estão conseguindo entrar na rota logística que está bem pequenininha para o exército ucraniano. E da mesma maneira, né, o outro lado também vem fazendo infiltrações buscando a rota logística do exército ucraniano que vem atuando aqui ó, em Mirnohad. E cara, essa situação aqui é extremamente preocupante e é uma coisa assim. As operações do exército ucraniano a partir dessa rota logística tem que ser muito cautelosa. Da mesma maneira, apesar disso daqui estar acontecendo, o exército ucraniano conseguiu fazer com que os russos recuassem algumas posições nessa cidadezinha aqui. Então teve um recuo russo nessa localidade exatamente por conta dessa zona ainda está ativa, né, do exército ucraniano. Então é importante tentar manter até o máximo, aparentemente a estratégia do exército ucraniano atualmente é essa, né? Manter o máximo possível. E você pode ver até pelo desenho das linhas que isso daqui é uma coisa que está sendo custosa para ambos os lados, tá? O exército ucraniano vem destacando bastante tropas, bastante esforço de guerra nessa região de Pokrovsk, bem como o exército russo também vem fazendo isso. E cada pequeno território, cada pequeno avanço é extremamente importante para os 2 lados que estão tentando defender isso daqui com as unhas e dentes. Aqui tivemos um avanço russo também bem pequeno, né, inclusive da região de Volodymyr-Ivka, que foi uma zona, que foi um palco bastante importante do exército ucraniano, onde eles conseguiram destruir vários blindados, vários veículos de assalto russo que foram destruídos nessa região. Mas aparentemente o exército ucraniano recuou na região de Kharkov e a região atualmente está aqui. O que protege o exército ucraniano atualmente é
essas pontes aqui, né, que fazem a divisa e não consegue, né, os russos não conseguem fazer a ultrapassagem por conta dessas pontes estarem destruídas atualmente. Então veremos como é que vai ocorrer esse território do exército ucraniano aqui. Bom, e mais ao norte aqui do território ucraniano, a gente está falando de Kupiansk, Lyman, Siversky. A defesa do exército ucraniano vem funcionando de maneira boa, tá, meus senhores? Comparado aí à região de Pokrovsk, a própria região aqui ó, de Ruliapole, onde o exército russo avançou recentemente. Inclusive, o exército russo avançou o dobro do que avançou em setembro, e isso graças aos avanços que aconteceram aqui mais na região de Ruliapole e também um pouquinho aqui da região de Pokrovsk. Mas Ruliapole representa basicamente 40% dos avanços russos mais recentes do mês de novembro. Só para vocês entenderem. Então, a região onde mais o exército russo avançou fica nessas localidades, ok? E ali, mais ao norte, eu pretendo falar no dia de amanhã. Temos um vídeo interessante para mostrar aqui para os senhores que, cara, é um soldado russo basicamente se entregando para a vida dele, tá? Ele tá aqui, ele fala, né, que muitas pessoas não se retornaram da missão, né, por conta dessas minas que vem acontecendo nessa região aqui. Ele passa no meio de um veículo que foi queimado e ele fala: bom, nós também, né? Talvez seja o nosso destino queimar juntos a eles ou semelhante a eles. E tudo isso aqui tá virando um cemitério, tem veículos queimados por todos os cantos. E ele vai falando. Fala dos problemas que tem no veículo dele também, que não está funcionando de maneira ok, mas essa é a qualidade que está tendo atualmente no exército russo, né? E como vocês podem saber, o vídeo vai chegando ao final, como vocês podem saber, se vocês quiserem pesquisar também. Em algum momento, esse soldado ele acaba sendo explodido ao longo desse vídeo que ele mesmo grava. Então ele basicamente deu o que aconteceria com ele segundos depois. A gente não está falando nem de minutos depois, mas segundos depois, aparentemente um drone ucraniano atinge esse carro e a filmagem, né, ela para completamente por ali, mas é o que parece que o exército russo está basicamente acostumado com esse tipo de rotina que vem acontecendo. Bom, e saíram algumas imagens daqueles ataques do exército ucraniano contra a frota fantasma russa de petróleo. E eu achei interessante mostrar para os senhores os trabalhadores que tinha ali dentro, que parecem uns russos meio estranhos, tá? Então esse daqui claramente um russo, né? E aqui no meio também, né? Todos os trabalhadores, né? O desespero daqueles trabalhadores ali, mas todos esses trabalhadores não tinham cara de russo. Então não sei se é de alguma região específica russa, mas basicamente a cara geral desses russos era isso daqui, tá? Semelhante a chineses, mas eu não tenho certeza, não posso confirmar nada disso, ok? Além disso, tivemos um vídeo divulgado, né, pelo exército ucraniano também, dos drones atacando soldados russos em diversas localidades. E cara, assim, é um pouco desesperador você ver isso daqui, mas como você vê que a guerra ela tá definitivamente mudando. E aqui tem a rota logística, inclusive russa, funcionando. Esse daqui, ó, levando diversos equipamentos, diversos tipos de coisa, provavelmente suplementos para os soldados ali na linha de frente, provavelmente de alguma rota que a linha logística ela está sendo obstruída pelo exército ucraniano. Então acontece esse tipo de situação. Os drones são gastos em apenas um soldado e numa guerra dessa tá valendo a pena você gastar um drone em um soldado e do outro lado russo tá valendo a pena gastar um soldado para tentar algum tipo de avanço. A guerra da Ucrânia atualmente está funcionando dessa maneira. Mas enfim, só queria mostrar isso aqui para os senhores, é um compilado de 1 minuto e 31 de vídeo de diversos soldados sendo atacados, soldados russos, tá, sendo atacados, e a face atualmente dessa guerra da Ucrânia que vem acontecendo. Além disso, eu fiz questão de trazer esse frame aqui para os senhores também de algum soldado que provavelmente estaria cravando ali, né, iria cravar uma bandeira russa em alguma região que seria considerado um território russo agora, né, que seria uma consolidação de território russo. E esse soldado caiu no campo de batalha e nem todas as bandeiras que são levadas por esses soldados russos acabam chegando no destino final. Foi o caso desse cara aí, desse soldado que acabou caindo no campo de batalha ao lado da sua bandeira russa. Só para mostrar para os senhores que nem toda bandeira consegue de fato ser colocada. E falar para os senhores, no dia de hoje tivemos 1.060 baixas, um tanque, 6 veículos blindados, 14 sistemas de artilharia, tudo isso aqui russo destruído no dia.
1/12 de 2025. 1.000 soldados russos perdidos no dia de hoje. Eu acho que é isso. Tive que pular algumas coisas para esse vídeo não ficar muito longo, mas espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. E guerra é guerra.